Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. E vai levantando pessoas. Então o Fernando já tem há alguns anos sido levantado aqui. Ele se converteu aqui na igreja como um adolescente, aceitou o que ouviu, frequentou a minha casa aí, na verdade frequentou a casa da Leni durante muitos anos, né? Com o irmão lá do Paulo André, todo fim de semana ali, e ele estava sendo ministrado pelo PlayStation, né? As brincadeiras, os jogos, os divertimentos, os amigos, mas em meio a tudo isso, uma concepção do que é ser igreja, do que é ser família. No caso dele, muito importante até, porque ele tinha uma família desestruturada. Então, a igreja foi família. Até ele crescer e assumir o seu ministério. Então, já há alguns anos ele está na frente do Amor da Maçã, que é esse ministério aí que fala primeiro sobre relacionamentos, sobre namoro, e depois sobre a vida cristã de um jovem. Então, ele tem falado e pregado em muitos lugares, também na Igreja Está na Família, teve recentemente em Guanás, lá no sábado, falando para a igreja. Já fizemos um no Amor da Maçã aqui, e estamos vendo então uma liderança se formando para a parte ministerial, que é o resultado de todo esse trabalho na vida da igreja. Então ele vai pregar aqui de novo, é a segunda vez, e não é apenas um retorno daquilo que foi investido, é uma semente sendo investida no seu coração. Você que é jovem, também pode pensar o que Deus quer falar no seu coração sobre o seu futuro, o seu tempo com Deus. Hoje o Fernando trabalha aqui na igreja, ele é um dos nossos tempo integral, é um líder ministerial, o Não Amor da Maçã é um ministério aqui do Butantã, é o único ministério da igreja que é totalmente voltado para fora. A gente não faz nada aqui para dentro, mas está apoiando o Fernando aqui financeiramente para que esse ministério aconteça em muitas outras igrejas, lugares que ele é convidado aí pelo Brasil todo. Então, essas andanças já renderam frutos, conseguiu achar uma esposa catarinense, que agora está virando paulistana, né? E Deus faz assim. Então vamos orar aqui por ele, para que não só você seja abençoado, mas ele também é abençoado com esse momento aqui e com essa palavra. Amém? Vamos orar aqui. Senhor, queremos abençoar a vida do Fernando, pedir a tua autorização sobre as coisas que são importantes para nós, vindas de ti. Então, Senhor, use e fale através daquilo que ele sabe, daquilo que ele preparou, e através daquilo que o teu Espírito tem, que é inesperado para todos nós. Então, põe a tua mão nesse lugar, nós ordenamos a tua presença dentro de cada coração, nos ouvidos, nos olhos, abertos espiritualmente. E que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tenho certeza que você nunca participou de uma pregação onde o Pato Donald pregava. Hoje vai ser a primeira vez. Estou me recuperando de uma gripe, então espero que você tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas eu espero que dê para você entender. Minha voz não é assim, tá? Eu queria falar sobre o pecado, a graça e a misericórdia. Então o diácono aí já pode... Eu tinha dado um outro nome aí, mas vim pensando. Queria falar sobre essas três coisas: o pecado, a graça e a misericórdia. Todos nós pecamos, correto? Não fala tão alto assim, não. Todos nós pecamos, desde o menor até o pastor, apóstolo, seja o que for, todos nós cometemos pecados. Agora, como nós lidamos com o pecado? Após nós pecarmos, quais são as nossas atitudes? Como nós nos comportamos após aquele... Pequei. Não era para ter feito isso, estava tão bem. Jesus, eu estava tão bem com o Senhor e aí errei. Qual é o nosso comportamento daí para frente? Eu separei 3 personagens bíblicos e analisei o comportamento de cada um deles.
O primeiro de todos é aquele que deu o pontapé inicial no pecado na terra, que é Adão. Adão, o primeiro homem, juntamente com Eva, eles cometeram o pecado. E qual foi o posicionamento deles diante do pecado? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. No versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui, depois da serpente lá, jogou uma historinha no ouvido de Eva, e aí Eva vai lá, divide com Adão, e os dois cometem o pecado. Aliás, o nome do ministério é Não Morda a Maçã, mas a Bíblia ela não fala que é maçã, a Bíblia diz que é um fruto. Mas a gente usa o folclore que existe, na maçã. Mas aqui é um momento exatamente onde começa o pecado. E no versículo 7 diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O primeiro passo que Adão fez após cometer um pecado, ele tentou dar uma camuflada. Pegou uma figueira, cobriu as suas vergonhas. Até então estava tudo bem. Só que quando ele comeu o fruto, quando ele pecou, ele teve consciência. Uau, eu tô aqui meio pelado aqui. Deixa eu pegar uma figueira aqui. Fez lá uma roupinha, uma tanga e se cobriu. Muitas vezes a gente tenta camuflar o nosso pecado. Sabe, apagar o histórico da internet. A gente tenta dar uma camuflada. Segundo, continuando no verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, segunda atitude que Adão tomou, ele se escondeu. Não é assim que às vezes a gente faz? Depois de cometer um pecado, fala: ai meu Deus, Jesus, vou nem no culto hoje. Tenta se esconder de Deus. Não vou falar com Deus porque, Ele vai falar: aham, você pecou, Tô sabendo. Então a gente tenta se esconder de Deus. Continuando. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comesses tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse, a terceira atitude que Adão toma, olha só: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão não assumiu a responsabilidade da atitude que ele acabou de cometer. Ele jogou em cima, não só de Eva, pior que isso, ele jogou em cima de Deus. O que ele quis dizer aqui, vou até reler: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, Deus, eu estava de boa aqui, correndo pelado para lá, correndo pelado para cá, comendo uma frutinha, brincando com os animaizinhos. Estava de boa, sozinho. Aí o Senhor foi lá, botou um sonífero em mim, dormi, tirou a costela minha aqui, me deu ali, colocou Eva. Parabéns, caprichou. Só que, eu não pedi. O Senhor que veio aí com suas ideias aí, o Senhor que é muito criativo e tal, resolveu fazer essa mulher aí e me deu. Culpa tua. Se o Senhor não tivesse feito essa mulher, logo eu não teria pecado. E quantas vezes a gente não age assim?
Comete pecado, mas também, né? É difícil, né? Poxa, quem é que aguenta, né? Pô, mas dinheiro fácil assim? Poxa, não tem como. É muita tentação. Ah, não, mas, culpa não é minha, não. Culpa é de fulano de tal, porque se ele não tivesse feito tal coisa, aí eu ia poder me livrar disso. Então são atitudes que Adão tomou que nós continuamos tomando hoje. Nós tentamos camuflar, nós tentamos nos esconder de Deus. Olha que atitude desesperada. Se esconder de Deus. Será que dá? Graças a Deus não dá. E aí depois a gente transfere responsabilidade. A culpa não é minha não, Deus. A culpa é tua. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor fez? Se o Senhor não tivesse permitido, eu não teria cometido a tal coisa. Mas o Senhor deixou. Então a gente começa a dar desculpas. Primeiro personagem, Adão. Segundo personagem, Saul. Saul no capítulo... Aliás, Saul não. Samuel, 1 Samuel no capítulo 13. Você não precisa nem abrir, eu vou ler para você. 1 Samuel capítulo 13, verso 8, diz assim. Para você entender mais ou menos o contexto, estava tendo uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E antes de entrar na guerra, Saul estava esperando Samuel chegar para fazer um holocausto, fazer um sacrifício, para então entrar na guerra com a força do braço de Deus. Então ele estava esperando lá e no versículo 8 diz assim: e esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo começou a se espalhar dele. Passou 7 dias, o povo falou: vai perder essa guerra aí, mano. Vai perder essa guerra aí, não vai dar certo não. E Saul começou a ficar desesperado. O pessoal começou a se espalhar. E aí o pecado de Saul vem aqui no versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro. Então Samuel disse: que fizestes? Disse então Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Saul, ele ofereceu um holocausto, só que não era algo que ele podia fazer. Somente Samuel podia fazer isso. Samuel deu uma ordem bem clara: espere eu chegar, para depois você realizar, para eu realizar o holocausto, e então você ir para a guerra. Ele ficou lá esperando, começou a ver a situação, começou a se perder, e falou: não, deixa eu resolver. Deus não vai resolver? Deixa comigo, vou dar meu jeito. Vou fazer aqui o sacrifício. Quando Samuel chegou logo em seguida: o que você fez, cara? Ah, então, você não estava e, poxa vida, o pessoal estava indo embora e eu fiz do meu jeito aqui. Ele não podia fazer, mas ele realizou aquilo. Ele tentou na força do seu braço. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Você comete o pecado, a gente comete o pecado, a gente fala: não vou nem orar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me purificar, eu vou ficar longe dessa coisa, aí depois eu vou conversar com Deus. Eu cometi tal pecado. Não, tudo bem, agora eu não cometo mais. Não faço mais isso. Aí você fica 1, 2, 3, 4, 5 dias e opa, beleza, estou puro. Você acha que na sua força você se purifica. Porque você não quer chegar até Deus. Aí você faz na sua própria força. Você tenta se justificar.
Tenta, não, mas veja bem, olha, é assim, e tenta dar um jeito. Tenta justificar um pecado que você acabou de cometer. Só que a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E você já parou para pensar o que significa trapos de imundícia? Trapos de imundícia nada mais, nada menos, a grosso modo, é um absorvente usado. Alguns dizem que é o pano que envolvia as pessoas leprosas. E a Bíblia compara as nossas justiças com isso. Eu acho que a gente não é muito justo, não. Tanto é que a Bíblia fala, não existe justo sequer abaixo na terra. Quer dizer que a gente não é justo, não, Fê? Não, a gente não é justo, não. Tudo quebrado, zoado, pozinho a gente é. É isso que a gente é. Necessitando da misericórdia de Deus. Mas a gente não é justo, não. Nós somos justificados. Nós vamos chegar lá. Eu vou chegar aí, nessa parte. Então, Saul, ele tentou resolver na força do seu braço. Depois, um pouquinho mais à frente, em 1 Samuel, no capítulo 15, mostra o momento em que Deus havia ordenado que todos os amalequitas fossem exterminados. Você encontra isso em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 3, que diz assim: vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Deus falou assim: acaba com tudo. Passa a régua, mata todo mundo. Aí Saul foi lá. Venceu o exército dos amalequitas. Só que chega a ser engraçado. Ele falou assim: não, fazer o seguinte, não vou matar todo mundo, não. Vou pegar os melhores bois, as melhores ovelhas. Vou guardar para oferecer em sacrifício. Depois da guerra, chegou lá Samuel, foi falar com Saul. E no versículo 13 diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Hã? Qual que era a palavra do Senhor? Matar todo mundo. Ele matou todo mundo? Não. Só que ele ainda chega e fala: bendito sejas tu, executei a palavra do Senhor, cumpri a vontade de Deus. Aí eu fico imaginando, porque esse versículo chega a ser engraçado, porque 14 diz assim: então disse Samuel, que balido, quase saiu a voz aqui, que balido, quase eu bali aqui, né? Que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos ouvem? E que mugido de vacas é esse? Saul, você está falando que executou a palavra de Deus, cumpriu, mas eu estou ouvindo o boi mugindo. Eu estou ouvindo as ovelhinhas balindo. O que está acontecendo aqui? Aí ele deu uma desculpa. Não, sabe o que é? Eu guardei para fazer sacrifício. Guardei os melhores para fazer sacrifício. Samuel falou assim: você não está entendendo, não. Era para matar todo mundo. Não. Mas eu sei. Só que eu fiz melhor. Eu guardei para sacrificar. E depois, mais para frente, Samuel fala: melhor é o obedecer do que o sacrificar. Saul não obedeceu. E aí ele deu desculpa. Não, sabe o que é? Eu fiz isso por causa disso. E a gente dá muita desculpa depois que peca. Não, sabe o que é? Eu tive que mentir. Porque senão ia dar isso. Aí a pessoa liga na tua casa, fala que eu não tô. Ninguém aqui fez isso, né? Aqui não. Só tô falando só para ilustrar, mas aqui ninguém faz isso. Fala que eu não tô. Mentira. É pecado. Então a gente dá desculpas.
Então a gente tenta dar uma camuflada no pecado, como Adão fez. Se esconde de Deus, dá desculpas, assim como Adão mesmo fez. Não assumindo a responsabilidade. Dá desculpa, como Saul também fez. E a gente às vezes faz no nosso próprio braço. Tenta fazer na nossa força. Vencer o pecado na nossa força. Não, eu sei como faz. É assim, assim, assado. E tenta vencer o pecado na própria força. No nosso braço. Terceiro personagem é Davi. E lá em 2 Samuel, no capítulo 11. No capítulo 11 e 12, na realidade, depois você pode meditar na tua casa, mas eu te resumo aqui a história. Davi ele comete um grave pecado. Se você começar lá a ler em 2 Samuel 11, capítulo 1 diz: no tempo em que os reis saíam a guerrear, Davi estava em casa. Davi era o quê? Bobo da corte? Não, Davi era rei. Davi deveria estar guerreando. Aí no verso 2 diz assim: então levantou-se do seu leito à tarde e foi passear no terraço da casa real. Que maravilha, hein? Acordou o rei à tarde. Agora, quem é que dorme à tarde, né? Salvo um domingo maravilhoso como esse, né? Não sei quantos de vocês dormiram. Mas Davi não estava num domingo. Davi estava em pleno dia de semana, porque ele era para estar guerreando. Mas ele acordou à tarde de boa, passeando no terraço da casa real. E de lá, ele avista uma mulher que estava se banhando, Batseba. Ele passando lá, e ela tomando banho, ele... Rapaz, traz minha câmera aí, deixa eu guardar esse momento. E ele começa a cobiçar, até o ponto que ele fala, traz essa mulher para mim, eu quero. Leva a mulher para casa, tem uma relação, e dessa relação, ela gera um filho. E quando Davi tem por si que ele acaba de ser pai, ele fala, opa, essa mulher é casada. Quem que é o esposo dessa mulher? Urias. Urias? Urias não é aquele cara lá que está na guerra lá? É? Tenho ideia. Já sei. Faz o seguinte, mensageiro, vai lá, busca Urias, traz ele para mim. Tararará. Vem Urias para cá, para o palácio. Urias era homem reto. Davi chega, Urias, e aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a batalha? Tá difícil lá, senhor, mas a gente está batalhando firme pelo senhor e tal. Que é isso? Faz o seguinte, vai para tua casa, toma um banho, relaxa. Você está muito cansado. Quero você um pouquinho mais descansadinho, porque você é bom. Vai para casa, se deita com a sua mulher, namora com ela e depois volta para a guerra. Ele, tá bom, senhor, tá bom. Só que Urias era homem reto. Ele não foi para a casa dele. Ele dormiu na porta do palácio. E aí no dia seguinte chegaram, Davizão, é o seguinte, Urias não desceu para a casa dele, não. Não? Caramba, meu plano está dando errado, porque se ele fosse para lá, ele ia ter relações com a mulher, e aí ela ia tá grávida, aí todo mundo ia achar que o filho era do Urias e não meu. Tá dando errado o meu plano, tá dando errado o meu plano. E agora? Chama Urias. Urias entra de novo. Urias, você não foi? Você não desceu? Eu falei para você descer. E olha as palavras de Urias. Diz assim. E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos estão acampados no campo de batalha. E eis que eu hei de entrar na minha casa, comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, pela tua alma, que eu não farei tal coisa.
olha a postura de Urias. Pela tua vida, rei, e pela tua alma, eu não vou fazer isso. Davi falou, ai meu Deus, esse cara, que eu não fui pegar um cara mais, né? Aí o que fez? Deu bebida para ele, embriagou ele, falou, bom, vou encher ele de cachaça, que daí de repente ele vai lá e se deita com a mulher dele. Também não deu certo. Ele não se deitou. Ele falou, bom, vamos ter que apelar. Vamos ter que usar medidas desesperadas. Meu plano não está dando certo. Aí ele chegou, escreveu uma carta. E nessa carta dizia a Joabe, que era o capitão lá. Falou, Joabe, é o seguinte, bota Urias no lugar mais terrível da batalha. No lugar mais violento. E quando os inimigos avançarem, se retira de trás dele para que ele morra. Olha o que Davi estava fazendo. Escreveu a carta, fechou e deu na mão de Urias. Urias, feliz e contente, pegou aquela carta, vou voltar para a guerra. Mal sabia que naquela carta estava contendo a sentença de morte dele. Mas Urias era homem reto. Será que você ia abrir essa carta? Vou dar uma olhadinha aqui, né? Botar contra a luz aqui. O que será que diz essa carta? Urias era homem reto, ele nem quis abrir a carta. Levou lá felizão. Joabe, ó, a cartinha de Davi aí, nosso rei. Joabe abre. Legal. Bota Urias na condição que Davi colocou ele. E Urias morre. E aí Davi fala, ufa. Chega a notícia que Urias tinha sido morto. Aí Davi, ufa. O meu pecado está encoberto. Ninguém vai saber do meu pecado. Davi manobrou situações e foi pecando ainda mais, se enrolando ainda mais no pecado, porque ele não quis admitir, porque ele não quis confessar. Será que a gente não faz a mesma coisa? Vai se enrolando, tentando enganar e se enrolando no pecado, um pecado atrás do outro, tentando se desvencilhar para que ninguém saiba. Aí chega aqui no culto, Pai do Senhor, irmão, aleluia. Rebelebassúrias. Mas dentro está um caco. Será que muitas vezes nós não fazemos isso? Ocultamos pecados. Davi ocultou. Andei no culto, na hora do louvor é fogo, né? Como é que eu vou cantar para Deus agora? Difícil. Dizem por aí que o momento do louvor é o momento onde o crente mais mente. Abro mão dos meus sonhos. Será? Cristo, tu és meu refúgio. O seu refúgio é a internet. Ou sei lá qual outra coisa. Quantos de nós não entramos, não estamos ocultando o pecado? Eu sei que não é uma palavra muito legal para eu chegar e estar falando, porque cutuca a gente, mexe com a gente. Falar de pecado, poxa vida. Mas nós como igreja devemos falar sobre isso. Porque, poxa, quem é que não peca? O problema é, nós precisamos tratar. Não temos que ocultar, como Davi fez. Não temos que camuflar. Não temos que jogar a responsabilidade em cima de outro. Não temos que nos esconder de Deus, como Adão fez. Não temos que fazer na força do nosso braço. Não temos que dar desculpas, assim como Saul fez. E também não temos que ocultar e cair em pecados ainda maiores, como Davi fez. Davi achou que estava, opa, beleza, ninguém nem está sabendo. Estou de boa, agora matar Urias, está de boa. Ninguém está sabendo. Só eu, a Batseba, uns maninhos ali, mas é tudo maninho firmeza. Está em casa. O pecado está encoberto, ninguém está sabendo. Ao paz do Senhor, aleluia.
Só que aí tem um profeta chamado Natã. Deus falou assim: Natã, vai lá trocar uma ideia com Davi. Opa, pode deixar. Natã chegou lá: Davi, deixa eu te contar uma história. Conta, Natã. Seguinte, tinha um cara muito rico, cheio de muitas posses, muitos bezerros, muitas cabritas, muitas ovelhas e bois. E tinha um outro, muito pobre, tinha apenas uma ovelhinha. E ele amava essa ovelhinha, a ponto de dormir com ela, tratá-la como filha. Ele amava essa ovelhinha. Só que aí, o homem rico recebeu uma visita de um viajante. Chegou lá, e o homem rico teve uma ideia. Vou sacrificar um animal para esse meu viajante, meu visitante? Vou pegar um dos meus? Não. Ele vai até o homem pobre, arranca de suas mãos a ovelhinha que ele tanto amava, que a tratava até mesmo como filha, que dormia com ela, e faz o sacrifício dessa ovelha. E agora, Davi, o que nós faremos a respeito deste homem? A Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu sobremaneira. E ele diz: é digno de morte. Olha o que Davi fala. Vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Furioso. Vive o Senhor, que é digno de morte esse cara. Quem é esse cara? Conta pra mim quem é esse cara. Aí Natã vira e fala assim: é você. É você esse cara, Davi. Urias tinha só uma. Você tinha todas quanto quisesse. E se você pedisse a Deus mais riquezas, mais posses, Deus te daria. Você já tem mulheres, você tem tudo, mas você roubou uma do cara que ele tinha só uma. É você. Natã jogou luz no pecado de Davi. Então nós camuflamos, nós escondemos, nós damos desculpa, jogamos a responsabilidade em outro, nós ocultamos, fazemos no nosso braço. E até mesmo Saul, eu até esqueci de comentar isso, porque mais para frente Saul, ele até se arrepende. Se você for na palavra, um pouquinho mais à frente, ele diz que eu me arrependo do que eu fiz. Só que ele não fala, eu pequei contra Deus. Ele fala, eu me arrependo. Samuel, vamos comigo, sobe comigo para adorarmos. Ele não se arrependeu pelo pecado que ele tinha cometido diante de Deus. Ele se arrependeu pela comodidade, pela situação, por medo da consequência. Ele se arrependeu por isso. Não se arrependeu por amor a Deus. Ele se arrependeu para que Samuel, bom, tudo bem, vai, você se arrependeu, então vamos lá. Ele se arrependeu pela situação. Quantas vezes a gente não chega diante de Deus e se arrepende porque nós quebramos a cara e não porque nós amamos a Deus. Não porque houve um pecado contra Deus. Mas esse pecado de repente te causou grande impacto, grande dor. E aí você fala, ai, não devia ter feito isso. Sabe quem teve esse mesmo pensamento? Judas. Quando ele traiu ao Senhor, recebeu lá as moedas de prata. Aí depois ele foi lá e devolveu. E o que ele fez em seguida? Se enforcou. Ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso, talvez. Porque o arrependimento gera frutos. E você vê a vida de Saul, daí para frente, o peso da culpa sobre a vida dele o levou cada vez mais para baixo, e para baixo, e para baixo. Porque ele carregava aquele fardo que ele não podia suportar. E nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. E é compreensível até a gente pensar assim. Talvez nós façamos coisas por desconhecer o grande amor de Deus por nós.
Talvez a gente dê essas desculpas, tente no nosso braço, talvez a gente camufle, fuja de Deus, porque a gente verdadeiramente não conhece o amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, o que a gente sente primeiramente? A gente fala, eu não mereço. Imagina, você peca, e aí Deus chega para você e fala assim, eu te amo. Não, Deus, eu acabei de pecar. Eu não mereço. Nós temos essa sensação de não merecer. E verdadeiramente a gente não merece mesmo. Um homem, um pedófilo, um estuprador, um matador, são dignos de perdão? Na nossa cabeça? Não. Mas eles recebem. Eles podem ser perdoados. Sabe por quê? Porque nós somos doutrinados desde a infância com a meritocracia. E eu queria que você se atentasse muito a essa questão, a esta palavra, meritocracia. Como assim, Fernando? É simples. Desde criança você é treinada dessa forma. Por exemplo, quando criança, talvez você tenha falado para o teu pai, pai, compra minha Caloi, não esqueça minha Caloi. Me compra um PlayStation, me compra um Xbox, me compra uma boneca, me compra um carro, me compra X, me compra aquilo, pai. E o que teu pai fazia? Ô filhinho, muito bem, toma aqui. Se você fez isso, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, viu? Mas a grande maioria fala assim, geralmente acontece, olha, primeiro você passa de ano, e se você passar de ano, aí você ganha o presente. Até hoje é assim, eu vou fazer a mesma coisa com meu filho. Papai, me dá tal coisa, passa de ano. Não é assim? Aconteceu isso contigo? Ou quando você, por exemplo, se tornou mais jovem. Aí na hora de passar naquela prova, você precisava o quê? Estudar. Se você estuda, você passa. Ou entrar no vestibular, passar no vestibular, para entrar na faculdade. Você precisa estudar. Se você não estudar, dificilmente você vai passar. E agora adulto, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, luz, água. Tantas coisas que a gente precisa pagar. E para isso nós precisamos o quê? Trabalhar. Então nós somos doutrinados pela meritocracia desde a infância. Você faz, você recebe. Você não faz, você não recebe. Você trabalhou, você ganha dinheiro. Você estudou, você passa no vestibular. Você passou de ano, você ganha o brinquedo. O tempo todo nós somos confrontados com a meritocracia. Não é assim? Tudo na nossa vida é assim. Tem que ralar. Tem que trabalhar, tem que fazer. Se não fizer, ninguém faz e nada acontece. Fez, mérito. Não fez, não tem mérito. O problema é que é dessa mesma maneira, sob essa mesma ótica meritocrática, é que nós observamos, nós olhamos para o amor de Deus. Nós olhamos para Deus esperando merecer o amor de Deus. Só que quando você pega, você eu não mereço o amor de Deus. Eu não mereço. Não, você não merece o amor de Deus já antes. E aí às vezes a gente faz coisas, evangeliza e glorifica a Deus e tal, e vem no louvor, e faz coisas abençoadas e fala, opa, Deus deve estar feliz pra caramba comigo hoje. Porque, poxa vida, dei o dízimo, ofertei, evangelizei, a pessoa se converteu, batizei, preguei, evangelizei, sapateei. Jesus deve estar feliz da vida comigo. Só que por outro lado, quando você peca, aí você fala, Jesus, Jesus não me ama, não deve estar querendo muito papo comigo hoje. Por quê? Porque nós temos a mesma consciência meritocrática para com Deus. Nós acabamos transmitindo a mesma sensação para Deus. Deus, eu evangelizei, eu orei, eu preguei, logo recebo o teu amor. Deus, eu pequei, eu cometi um pecado muito grave. Logo eu não mereço o teu amor.
No entanto, o amor de Deus, ele não é para ser merecido. Ele é ganho. Você recebe sem merecer. Deus te ama. E é engraçado porque em 1 João, no capítulo 4, no verso 9, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pensa nesse versículo. Não alegra o teu coração? Não é que você amou ele primeiro. Ele te ama. E o amor dele, aliás, Deus não te ama mais. Como assim, filho? Você está falando aí do amor de Deus, agora você vem falar que Deus não me ama mais? Deus não te ama mais e Deus não te ama menos. Porque o amor dele é único, pleno, completo, sublime, eterno. O amor dele é tão grande que ele não quer passar somente os dias da sua vida nessa terra. Ele ainda quer te levar para o céu, para que você viva a eternidade com ele. Sabe aquela pessoa que você fala, meu Deus, não consigo ficar nem 2 minutos na frente junto com essa pessoa que ela não para de falar? Pois é, Deus não tem esse sentimento com você, tá? Você pode falar tanto quanto você quiser com ele. Ele vai adorar. Você pode falar quantas vezes você quiser. Sabe por quê? Porque ele te ama. E não há nada que você faça para merecer esse amor. E não há nada que você faça que impeça ele de continuar te amando. Não é maravilhoso isso? Nada impede o amor. Mas Fê, eu acabei de pecar. Deus continua te amando. O diabo é tido como o acusador. Então eu quero te trazer uma revelação. Quando você peca, você ouve 2 frases. Aliás, quando você faz algo bom, digamos que você evangelizou fulano de tal. Você fica feliz, né? Quando você evangeliza, fala de Deus para alguém, a gente fica feliz, né? Poxa, falei de Deus para alguém. Aí você olha para o céu, pô, Jesus deve estar felizão da vida comigo. Olha para o céu, Jesus está lá, você é o cara. Te amo, filhão, vem cá, me dá um abraço. Fica assim, ô papai, você é demais. Por outro lado está o diabo falando, o diabo fala já, vamos ver como é que vai dar isso aí. Conheço esse cara. Esse cara é zoado. Essa mulher aí, pecadora. Vou pegar ele direitinho. Tá fácil imitar com essa voz. Aí passa o tempo, você peca, você comete um pecado grave. E em vez de você ouvir a voz de Deus, nós ouvimos a voz do diabo. Por quê? O diabo faz o quê? Ahá! Não falei? Você não vale nada. Pecou, tá vendo? O que adiantou evangelizar lá? Você não vale nada, você é um pobre, cego, nu, lixo. Seu falso, seu hipócrita. Vai levantar essa mão agora lá no culto, o crente? Vai? Aliás, você vai lá na igreja? Hipócrita. Nós somos, o diabo, ele vem com tudo, voadora no peito, para derrubar. Só que Deus, ele continua falando, vem cá, filhinho. Pecou? Estou aqui. É por isso que eu mandei meu filho, para purificar você desse pecado. Vem cá, dá um abraço, eu te perdoo. E a gente esquece de ouvir a voz de Deus. E aí a gente começa a camuflar. A gente se esconde de Deus. A gente dá desculpa. A gente transfere responsabilidade. A gente oculta pecado. Por quê? Porque a gente ouve mais o diabo. Eu pequei, meu Deus do céu. E agora? Como é que eu vou cumprimentar o pastor Paulo? E a Leni, meu Deus, a Leni tem olho de águia, mano, vai ver, já vai saber que eu tô pecando. Eu falo que a Leni tem olho de águia e tem mesmo, porque eu chego na igreja, boto o pé, eu não tô legal, eu não tô bem, boto o pé. E aí, fala, Senhor, tudo bom? Oh, glória a Deus, aleluia, rebe levassúrias. Chega a Leni, olha, e aí, Fê, tudo bom? Tudo. Você não tá bem. Tô sim. Não, você não tá bem. Te conheço.
E aí você está na sua casa, pô, acabei de pecar, como é que eu vou chegar na igreja? A Leni vai chegar, vai me ver, e pastor Paulo, pastor não sei o quê, e o Edu Toma, e não sei o quê, e agora, Jesus? Porque você está ouvindo a voz do capeta, em vez de ouvir a voz de Deus. Quando você peca, em arrependimento você chega até Deus, Ele derrama o teu amor, o seu amor. Sabe o que isso significa? Sabe o que é isso? Graça. Você merece? Não, mas Deus dá. Graça, graça superabundante, graça, graça. Graça é favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos o amor de Deus, mas nós recebemos. Oh, maravilhosa graça. Nós temos uma música que fala aqui também isso. Se a graça é como o oceano, eu estou me afogando. Porque o que é que nós merecemos, irmãos? O que é que nós merecemos? Se a única bondade, o pouquinho de bondade que pode existir em nosso coração é proveniente de Deus. Não há nada que nós possamos fazer que seja bom, se não for proveniente de Deus. E o que nós merecemos então? E Ele ainda assim nos ama. Oh, graça. O que a gente faz para merecer esse amor de Deus? Absolutamente nada. É de graça. É por isso que quando você está andando na rua, imagina você entrando 6 da tarde, morrendo de fome, e aparece lá, sei lá, no McDonald's, tudo de graça. O pessoal vai entrar porque é graça, de graça. O que você fez para merecer? Nada, mas você recebeu. Deus deu a graça. E é justamente sabendo que pecaríamos que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Em João 3, no versículo 16, versículo famoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que você merece? Você não merece nada, mas Ele ainda te ama. Fê, eu estou aqui há 3 meses na igreja. O que eu mereço? Nada. Por mim, nada. Mas por Deus, todo o amor dele. Mas eu não fiz nada e eu nem oro direito. Ele continua te amando. Baseados na meritocracia, ao pecar nós mereceríamos um castigo. Porque você pecou, você errou, você merece um castigo. Não é assim com vocês, por exemplo, mais novinhos aqui que eu estou vendo? Deu um vacilo, papai vai ter que corrigir. Vai tirar o celular. 1 mês sem internet. Os castigos hoje é diferente, viu, gente? Vai ficar no seu quarto durante 1 mês, não tem problema. Dá meu laptop, meu celular, tá tudo na paz. Aqui Instagram, Facebook é nós. Nós, eu ainda não, mas vou chegar lá. Como pais, quando o filho errar, corrige. Pecou, errou, corrige. E baseado, isso é meritocracia. Só que, espiritualmente falando, não de vida, e isso precisa acontecer, corrigir o filho, mas diante de Deus é diferente. Se a gente for baseado na meritocracia com Deus, nós não merecíamos o amor de Deus, nós mereceríamos castigo e inferno. Só que a gente não recebe. Nós mereceríamos o castigo, mas nós não recebemos. Sabe o que isso significa? Misericórdia. Você não merece o amor de Deus, mas você recebe graça. Você merece o castigo, mas você não recebe misericórdia. Deus é muito bom. Sem compreender a graça e a misericórdia de Deus, nós não podemos viver o seu doce amor. Porque realmente, a graça de Deus é escandalosa, hein? Oh, graça escandalosa. Uma parábola na palavra de Deus diz exatamente isso. Vou trazer aqui no contexto atual. Você vai para o seu trabalho, você é empresário,
encontra um cara, 6 da manhã na rua. Ô, bora trabalhar lá na minha empresa? R$100 no final do dia? Beleza, bora. Aí você sai para almoçar, encontra lá um cara sem fazer nada. Ô, bora trabalhar lá na minha empresa? Ô, R$100, beleza, bora. Aí você vai tomar um cafezinho da tarde lá aos 5h45 da tarde. Tomar um cafezinho, encontra um cara sem fazer nada. Ô, bora trabalhar na minha empresa? Quanto? R$100 no final. Opa, beleza, bora. Chegou o final, você não coloca os 3 ali. Chegou 6 da manhã, R$100. Meio-dia, R$100. 15 para 6, R$100. O que esse cara vai falar? Ô! Espera aí, tá errado isso aí. Eu tô desde as 6 da manhã. Esse cara chegou há 15 minutos atrás, está recebendo o mesmo que eu. E o que na parábola fala? Ele responde: o que eu combinei com você? É isso? 100? Você está me impedindo de ser bom com ele? A gente dá um nó na nossa cabeça, porque está errado. Porque estamos acostumados com a meritocracia. Segundo a meritocracia, ele não merecia. E se a gente olhar para Deus, para Jesus, com essa visão meritocrática, nós vamos impedir dele levar o ladrão na cruz. O que aconteceu lá? Jesus lá no meio, ladrão à esquerda, ladrão à direita. Vamos imaginar aqui que o ladrão da esquerda fala assim: ô, você não é o rei dos judeus? Ô, você não é Deus? Desce daí, se salva e me salva também. O da direita, por outro lado, fala assim: você está louco? Você não tem temor a Deus? Mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o que Jesus fala? Ainda hoje entrarás comigo no paraíso. O cara estava sendo crucificado justamente, meritocraticamente. Deve ter cometido algum erro e botaram o cara na cruz. Podia ser um ladrão, um matador, um homicida, seja lá o que for. Esse cara merecia ir para o céu? Não! E aos 49 do segundo tempo, ele vira para Deus, para Jesus e fala: me lembra de mim? E Jesus vira, cheio de graça e misericórdia, e fala: você vai cortar a fitinha do céu comigo hoje. Você vai cortar a fitinha do céu comigo hoje. Eu imagino que Deus colocou essa passagem na Bíblia, que é para deixar bem claro para a gente: a graça é abundante. Um cara que teve a vida inteira de pecados, aos 49 do segundo tempo se arrependeu e teve acesso aos céus pela graça e pela misericórdia. Jesus ter derramado seu sangue na cruz nos livrou do salário do pecado, que é a morte, e nos deu a graça e a misericórdia. Opa, beleza, Fê, gostei da sua pregação. Quer dizer que agora eu posso pecar à vontade, porque tem a graça e tem a misericórdia. Né? Porque se eu pecar, Deus vai me perdoar. Isso tem outro nome, isso não é graça. Me desculpe o que eu vou falar, mas isso é safadeza. Isso não é graça. Isso é libertinagem. A graça, ela só encharca corações arrependidos. Ela só alcança corações arrependidos. Sabendo disso, Paulo, ele escreve o seguinte em Romanos, no capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque um pouquinho antes ele fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Opa, vamos sair pecando então, né? Porque tem graça, tem misericórdia, aleluia! Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma! Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça e a misericórdia só alcançam corações verdadeiramente arrependidos. Após pecar, Davi, ele genuinamente se arrependeu. Ele não fez igual Saul. Se você for ali no texto, quando Natan chega à borda Davi e fala: você é esse cara, Davi? Para de ocultar. O
que Deus sabe de tudo, ele fala assim: pequei contra o Senhor. Ele matou Urias, ele errou contra Urias, ele errou com Batseba, mas ele primeiramente, eu pequei contra o Senhor. Davi, ele não estava pensando em livrar a sua cara, ficar bem na foto. Ele estava com o coração quebrantado. E logo depois, recomendo essa meditação. Salmo 51. Salmo 51 é maravilhoso. Logo depois de Davi pecar, cometer esse pecado, ele escreve esse salmo lindo. E no verso 17 em especial ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás a Deus. Davi estava verdadeiramente arrependido. Esse Salmo 51 é lindo. Logo depois de Natã desmascarar ele escreve esse salmo. Você vai ver o porquê que, apesar de ter cometido essas coisas, Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser? Uma mulher segundo o coração de Deus. Quando nós vamos até Deus com um coração como esse, com um coração como o de Davi, como ele escreveu no versículo 17, um coração quebrantado e contrito no qual Deus não despreza. Nós vemos essas duas faces de Deus. A misericórdia, porque Ele não nos dá o castigo que nós merecemos. E a graça, porque Ele nos dá o amor e a salvação que nós não merecemos. Deus é muito bom. Que a gente não mais oculte, que a gente não mais se esconda, que a gente não mais camufle, que a gente não mais dê desculpas, que a gente não mais transfira a responsabilidade para outros, que a gente não mais tente fazer na nossa própria força, porque o que a gente consegue fazer na nossa própria força, em João no capítulo 5, capítulo 15, verso 5, se não me falha a memória, na parte B do versículo diz: ora, sem mim, Jesus falando, nada podeis fazer. Nada. Não é você que vai se limpar, é o sangue de Jesus. Então, quando você cometer um pecado, para onde você vai correr? Para quem você vai correr? Nesse momento, diga como Pedro falou: Mestre, para quem irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda a iniquidade. Deus é muito bom. Não importa o pecado que você cometa, não importa o pecado que está oculto, ele tem que ser confessado. Ele tem que ter um coração, você tem que ter um coração arrependido, como o de Davi. Em Salmos, eu não me lembro se é no capítulo 33, mas Davi fala: enquanto escondi os meus pecados, os meus ossos se secaram, mas quando eu confessei e o deixei, então eu encontrei vida. Eu não vou pedir para você vir até aqui na frente, eu não quero te constranger, mas eu vou pedir para você, no seu lugar, de repente, enquanto eu falava, enquanto eu ministrava aqui, o Espírito Santo chegou para você e falou assim: você é o cara, assim como Natã fez. Algum pecado que está escondido, oculto, lá nos porões do seu coração, aquele pecado de estimação, sabe? Eu menti não minto não. Isso aqui não faço isso não, mas isso aqui isso aqui deixa aqui no cantinho, isso aqui eu gosto. Chegou o momento de trazer a luz e confessar. Deus não está lá no céu com um raio na mão esperando você errar. Pá, errou, ahá! Quem faz isso é o diabo, louco para te derrubar.
Deus ele continua com os braços abertos para nos receber, mesmo após o pecado, porque Ele nos ama. Então eu queria que você abrisse seu coração diante de Deus. Não carregue esse peso, não. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você ande meio estressado por culpa da culpa. Por causa da culpa. Saul foi totalmente atormentado porque ele carregou essa culpa. Vou pedir para os ministros subirem até aqui em cima, por gentileza. E você fizesse essa oração, e talvez um bom ponto da sua oração nesta noite, a gente pode ler lá nesse Salmo 51 também, como eu falei, maravilhoso. No versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, Deus. Me poluí demais. Estou camuflando demais. Estou escondendo demais. Cria em mim um coração puro e renova em mim um coração reto. Feche seus olhos, vamos orar.